Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra desta sexta-feira, dia 29 de novembro de 2019, 34ª semana do Tempo Comum. O Tempo Comum está se encerrando, né? Amanhã, sábado, dia 30, último dia do mês de novembro, e coincidentemente, dia 1º de dezembro, já começa o Advento. É o primeiro domingo do Advento. Não custa recordar, né? Bem, geralmente eu costumo dar meus pitacos depois da liturgia, mas hoje eu estou inspirada a fazer as minhas observações aqui de início. Fiquei de passar, em alguns áudios anteriores, citei o nome de um livro, que é uma biografia de Santa Teresinha, que não foi publicado por uma editora católica, mas sim uma editora secular, que é a editora Musa, e aí eu consegui o título do livro e o nome da autora, né? Mas é interessante observar que essa biografia ele tem o aval de um grupo carmelitano, né, de uma congregação carmelitana da Alemanha, e isso que chama muita atenção. Então, apesar de ter sido publicado e traduzido aqui no Brasil por uma editora secular, que é a editora Musa, não é uma editora católica, o material no original ele tem o aval de uma congregação carmelita lá da Alemanha, que é o que chama atenção. Então o título é Teresa de Lisieux, Aventuras de um Grande Amor, e tem as datas, né, que é a data de nascimento e falecimento de Santa Teresinha do Menino Jesus. A autora é Mônica, com K, Maria Stocker. Tá? Então é uma biografia da Santa Teresinha. Foi a minha primeira biografia que eu li. Eu achei muito bonita. Hoje em dia eu tenho uma restrição para biografias, porque se for de algum santo eu preciso verificar se realmente foi escrito por um grupo católico, quem é que está por trás, né? Então, nesse caso, na época eu levei uma bênção, não vou chamar de sorte, né? Eu levei uma bênção, porque foi um material assim, na época foi lançamento, inclusive porque na época da década de 96, se não me engano, as relíquias de Santa Teresinha estavam circulando no território brasileiro. Inclusive veio as relíquias aqui para Curitiba. Eu lembro até hoje, cheguei a faltar a aula junto com duas amigas minhas, uma bem católica, mas que infelizmente abandonou o caminho, né? Mas enfim, Deus sabe. Mas eu fui, né, eu gazei a aula da faculdade, cheguei lá na missa, na paróquia Santa Teresinha, aqui no bairro do Batel, mas não deu tempo. Eu cheguei no final, só deu para ver as relíquias. O engraçado é que parecia um mini caixão. E coberto de rosas. O pessoal levou rosas, jogou rosas e tudo. E as relíquias estavam lá. Bem interessante aquilo. Foi um momento decisivo também, né? Depois daquilo aconteceram um milhão de coisas na minha vida. Mas graças a Deus, às vezes eu fico pensando que às vezes a graça demora, porque eu fui teimosa, né, de não aceitar logo, né, a vocação e tudo. Mas, enfim, foi muito válido. Eu lembro até hoje, né, do dia. Não consegui chegar a tempo na missa, chegamos no final, mas foi muito bonito. Estava muito decorado, o pessoal ficou muito emocionado, né? Tava a paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus aqui, ficou lotado. E foi uma coisa bem bacana. E esse é um livro que eu indico, super indico mesmo. Tem detalhes da vida de Santa Teresinha bem interessantes. Eu guardo na memória. Eu tinha o livro, me desfiz, mas é um livro que eu sinto falta, assim, porque revela detalhes da vida da santa como uma pessoa comum. Ela teve uma vida comum, mas mesmo uma biógrafa tendo escrito dessa forma, dá para ver o caminho de santidade que a Santa Teresinha teve. Né? Então, tá aí a indicação novamente desse livro, né, que ainda não está esgotado, que eu saiba, né, na editora Musa está lá para a venda, vale muito a pena, inclusive tem fotos em preto e branco. A Santa Teresinha do Menino Jesus gostava muito de tirar fotos. Outra coisa que gostaria de deixar também indicado novamente, que eu já falei em uns áudios aí dessa semana, e acabei abrindo uma pasta pública, uma terceira pasta, que talvez você ache assim, mas o que será isso, né? Tá como planner, bullet e agenda.
tá bem assim a pasta. E eu já coloquei um vídeo lá. Nesses dias aí, não sei se foi quarta-feira que eu gravei e postei, não lembro. Eu falei alguma coisa assim de organizar a sua vida espiritual, né? Porque não é só eu também que tive esse problema. Não estou dizendo que estou com um sucesso grande nessa parte de registros, porque não é verdade. Esse ano até comecei e me perdi um pouco, e agora eu vou ver se eu retomo, porque realmente eu estou com bastante, como eu direi, atividades espirituais, né? E não são atividades grandes assim, são pequenas atividades, mas que demandam, por exemplo, uma sequência, uma novena para um santo, né? Quem faz a consagração a Nossa Senhora pelo método Montfort tem que deixar anotado. E às vezes nesse processo acontecem frutos, né? Já acontece alguma coisa importante. Se de repente eu estou rezando para alguém, já acontece a graça, então é bom deixar registrado com uma forma de feedback, né? Pelo menos depende da pessoa, eu acho que seria importante uns registros. E aí eu já coloquei um vídeo de uma moça, não tem nada a ver com o catolicismo, até porque quem faz a tal do Bullet Journal ou Planner, independente se é um planner espiritual, um planner profissional, um planner diário, das atividades da faculdade, da escola e tal, ele na verdade são dois métodos que podem ser integrados e que permitem uma customização dessa sua, digamos, entre aspas, agenda personalizada. Eu particularmente gosto de escrever muito, né? Eu desenvolvo muitas coisas a partir da escrita. Quer dizer, não é que eu desenvolvo, na verdade acontece uma dinamização, né, a partir do momento que eu escrevo coisas. Então, e só a agenda ou um mero diário espiritual não ia resolver, não estava resolvendo, eu não estava dando conta. Então, por conta disso, eu resolvi colocar, talvez achei que, né, na minha pretensão enorme, né, desconfio que deve ter mais gente com algum problema nessa parte e não está se achando no seu diário espiritual, na sua agenda diária, e aí a pessoa quer fazer algo que realmente integre sua vida profissional, a sua vida cotidiana e junto com a vida espiritual, até porque está tudo interligado, né? Às vezes a gente pede coisas temporais lá numa novena perpétua, num cerco de Jericó, então achei por bem estar indicando alguns vídeos explicando como fazer um planner, como fazer um bullet, ou de repente as duas coisas ao mesmo tempo, né? E de escolher qual que é o melhor método, né? E esse vídeo que eu achei da moça, que já está lá, ele é bem sincerão, no sentido que, se você procura lá com a hashtag planner, que é um termo em inglês, ou bullet journal, que também é um termo em inglês, o bullet ele vem de uma ideia, de uma pessoa mesmo, lá dos Estados Unidos, tem algumas regrinhas e tal, ela desmistifica dizendo que não precisa seguir aquelas regras, mas a estrutura, se você conhecer uma boa estrutura de organização, a coisa simplifica e vai. E se você não quiser fazer também não tem problema, lógico, né? Então, cada um é cada um. Mas no final ele acaba organizando um pouco, às vezes tem detalhes, por exemplo, às vezes o aniversário de uma pessoa, às vezes você está rezando pelo falecimento de uma alma, aí você precisa anotar que já faz 2, 3 anos que a pessoa faleceu. Eu até já tenho esse hábito de anotar, e aí me surpreendi com uma pessoa que faleceu, já vai fazer 2 anos agora em dezembro. Eu pensei, nossa, mas parece que foi ontem, né? Então é muito importante, e sem estar registrando, né, nem que seja rapidamente. E lógico que, como eu falei, se você procura com essas duas hashtags via Pinterest, via YouTube, via Instagram, você vai ver até obras de arte. Tem gente que faz assim um bullet journal parecendo que vai estampar numa galeria de arte, porque mistura diário, mistura o dom da pessoa na parte artística, às vezes faz tem um outro termo também, smash journal, que aí você usa material reciclado, coloca concha, coloca, sei lá, folha de livro velho lá, cola e passa guache não, passa aquarela, pinta,
Ixi, tem um monte de coisa lá que é feita, mas você não precisa fazer dessa forma. Você pode fazer de uma forma não tão bonita, mas que seja assim, maleável, de forma customizada, para que você possa organizar melhor suas ideias. Então, como eu falei, eu comecei de um jeito, não estou conseguindo seguir essa forma, porque no final eu me fechei num padrão, né, encerrei essa ideia de fazer esse planner espiritual e cotidiano da minha vida, eu encerrei num métodozinho que não deu certo. E agora eu quero retomar ele de uma forma mais dinâmica, né? E é sempre assim, a vida é assim também. Às vezes a gente meio que abandona por um tempinho, mas depois tem que retomar, porque a própria vida exige que a gente se organize um pouquinho. E eu já não sou muito organizada, então já viu, né? Então, dados os informes, já logo de cara, assim, de duas coisas que eu, a princípio, uma estava devendo para vocês e a outra eu considerei que eu devia explicar um pouquinho melhor dessa minha forma meio espontânea, meio perdida, né? Da importância de você manter um diário espiritual. Fica a seu critério você comprar, existem planners pela Tilibra, que não são tão caros, tem diários espirituais pelas editoras católicas, né? Fica a teu critério. Agora, eu vou ser bem franca em falar, eu prefiro folhas móveis. Então você pode montar com aqueles fichários de 4 furos, 2 furos, tamanho de papel, pode ser um caderno universitário. Se você tem, como eu, a guilhotina mais a perfuradora, né, a perfuradora para fazer o espiral, por exemplo, que eu tenho dois equipamentos, então você pode fazer num primeiro momento como um fichário e depois você faz a costura japonesa de encadernação, fecha o ano, né? Fecha o ano e segue a vida, né? Faz o novo. Não precisa fazer tão bonito, de repente uma coisa assim que no final você não dá nem conta de ficar fazendo quadradinho, ficar fazendo lettering e um monte de coisa e usando técnicas de scrapbook e aquarela e tal. Mas se você é uma pessoa que de repente gosta de fazer recorte, às vezes recebeu aquele folhetinho, que nem aqui, onde eu faço a novena perpétua. Toda vez que começa, então terminou uma novena perpétua, fechou um ciclo, no próximo tem um tema novo, aí eles dão um papelzinho. Então, se você é uma pessoa que nem eu, gosta de dar uma colecionada, né, isso seria importante, né? Mas, como diz a menina lá do vídeo, você não precisa comprar washi tape. Washi tape são fitas japonesas de papel colorido, papel de arroz lá, que tem uma parte adesiva que você cola e fica bonitinho, sabe? Que é uma das técnicas do scrapbook também que pode ser usado no bullet, por exemplo. Você pode comprar aquelas fitas adesiva colorida e vai com aquela mesma, se for o caso, né? Você pode se inspirar. Logicamente, eu posso estar dando umas ideias para um povo que gosta do artesanato, né? Então a coisa pode até avançar para mais. Quem sabe não desenvolve um talento aí, né? E é uma forma de extravasar um pouco, deixar um pouco colorido a vida, né? Não entrar numa depressão profunda. Às vezes seria importante também manter um diário. Logicamente, se você não tem problema com o marido, com pai, mãe, irmão, bisbilhoteiro, eu acho que não tem problema nenhum, tá? Se você é uma pessoa que as pessoas respeitam tua privacidade, tranquilo. Caso contrário, é melhor fazer um planner mesmo, que aí facilita as atividades. Organiza tuas novenas, às vezes, de repente, também, como já aconteceu comigo, né? Comecei uma novena pedindo uma coisa, aí na hora do terceiro dia já não lembrava mais o que eu estava pedindo. Então, às vezes é importante estar anotando. Eu só não recomendo você ficar anotando os seus pecados para confissão. Aí seria importante você, se você quiser deixar anotado, você monta um negócio meio, como direi, tinha uma época, né? As secretárias executivas usavam um código lá para facilitar a linguagem, né? Para jornalistas também usavam, esqueci o nome. Era uma técnica lá, uma linguagem em símbolos, né? Ou então você monta seu próprio símbolozinho para dizer que aquilo é um pecado, desde que você lembre depois do que se trata, né? Mas eu realmente sugiro que isso aí você não coloque em hipótese nenhuma em nenhum material escrito. É você com Jesus, entendeu?
Lógico que no dia da confissão você pode até levar num papelzinho, depois você incinera, você joga fora, rasga, enfim, deixa no velário e tal. Mas tirando isso, se for algo que você, pedidos para tal novena, eu acho que um planner, né, algo customizado, assim, possa te ajudar aí no processo. Porque é importante algum registro para você ver que, não para sua vanglória, mas para ver que em momentos difíceis, aquelas fases de aridez espiritual, preguiça, desânimo, depressão, pode dizer que você teve uma fase legal e que precisa retomar com um novo amor, né? Com uma nova ímpeto, né? Pedir mais, de repente você deixou de falar com o Espírito Santo, de pedir para o Espírito Santo, às vezes são coisas assim. Então as memórias são importantes, para não dar uma espécie de Alzheimer espiritual aí na caminhada também, né? O Papa mesmo já falou em um tweet, já tem um certo tempo, que a gente não pode esquecer das maravilhas que Jesus já fez para nós. Devemos sempre rememorar. Até porque na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, e o próprio Jesus, ele faz memória das coisas, de eventos passados. Então, o nosso Deus gosta de memória. Seja por uma antiga devoção, retomar alguma coisa. Às vezes, por vários motivos humanos, a gente deixou de participar do apostolado, porque brigou com alguém, porque não foi com a cara, brigou com o padre, né? Essas coisas. Aí também larga a mão da devoção. Não é assim, né? Então é um incentivo, né? Você que tem algum dom artístico, alguma coisa, de repente para dar uma animadinha, né? Você faz aí um planner espiritual junto com a tua parte profissional, ou se você só fica em casa, dona de casa, cuida só das crianças, ou enfim, né? Ou você que está meio doentinho, meio, né, com depressão, é uma forma de dar uma extravasada aí na sua tristeza. Não precisa também deixar tudo pretinho, tudo enegrecido. Mas, de repente, pôr uma certa corzinha, pintar, colocar lá uma imagem de Nossa Senhora lá dentro do seu bullet, né? Já ajuda, quem sabe. Pronto, falei, né? Bem, então esses são o foco aí do áudio de hoje, do Pitaco. Mas vamos, então, para a liturgia da palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia de hoje, né, a primeira leitura, está no livro da profecia de Daniel, capítulo 7, versículos de 2 a 14. Eu, Daniel, tive uma visão durante a noite, e eis que os 4 ventos do céu revolviam o vasto mar, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, emergiam do mar. O primeiro era semelhante a um leão e tinha asas de águia. Ainda estava olhando quando lhe foram arrancadas as asas. Ele foi erguido da terra e posto de pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eis que surgiu outro animal, esse segundo semelhante ao urso, que estava erguido pela metade, tinha 3 costelas nas fauces, entre os dentes, ouviu-se dizer: Vamos, come mais carne. Continuei a olhar, e eis que assomou outro animal semelhante a um leopardo, tinha no dorso 4 asas de ave, e havia no animal 4 cabeças, e foi-lhe dado poder. Depois eu insisti em minha visão noturna, e eis que apareceu o 4º animal, terrível, estranho, extremamente forte, com suas dentuças de ferro, tudo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava. Era bem diferente dos outros animais que eu vi antes, e tinha 10 chifres. Eu observava estes chifres, eis que apontou entre eles outro chifre pequeno, e em compensação foram arrancados 3 dos primeiros chifres. E eis que nesse chifre pequeno havia uns olhos como olhos de homem, e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Eu continuava olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele, serviam-no milhares e milhões de milhões, assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes que o mencionado chifre fazia ouvir, quando percebi que o animal tinha sido morto e vi que seu corpo fora feito em pedaços e tinha sido entregue ao fogo para queimar. Percebi também que aos restantes animais foi-lhes tirado o poder, sendo-lhes prolongada a vida por certo tempo. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinham como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor.
O responsório de hoje continua sendo a profecia do livro de Daniel, Daniel 3, a partir do versículo 75 na sequência, com o refrão: Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. A liturgia de hoje está em Lucas 21, versículos 29 a 33, bem curtinho. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia desta sexta-feira. E me veio, a única coisa que eu vou apontar aqui a respeito da liturgia de hoje, já que as pitaquices eu deixei para o começo, né? Que não tem nada a ver com a liturgia. Eram situações que eu estava devendo para vocês. Mas a respeito dessa liturgia, sempre que eu leio a profecia, o livro da profecia de Daniel, principalmente nessa parte que ele tem as visões das feras, me vem muito forte uma semelhança com o Apocalipse de São João. São escritos em tempos diferentes, homens diferentes, né? Então, porque, querendo ou não, essa quantidade de anos, séculos mesmo, que tem essa diferença entre o livro de Daniel para o Apocalipse de São João, mudou muita coisa, muitos governos passaram, alguns costumes mudaram, alguma coisa, né? Não são os mesmos homens, apesar de ser da mesma nação, mas não são os mesmos homens, são outros tempos. Até comida às vezes muda, né? Tempero também muda. O próprio sal, né, da época para hoje em dia está bem diferente. Então, por aí a gente vê algumas coisas, são detalhes que você pode dizer assim, mas o que isso tem a ver, né? Tem tudo a ver. Porque a forma de pensar da época de Daniel era uma e do tempo de São João era outra. Mas tem esse lado escatológico, tem esse lado de fim de mundo, de julgamento, juízo final. Pelo menos quando eu falo fim de mundo é nesse sentido de juízo final. Né? Um tribunal, a mão de Deus, a justiça de Deus nos tocando já. Chega a ser um pouco assustador, mas como eu falei em alguns outros áudios desta semana, que é preciso vivenciar, nós da Igreja Católica temos os sacramentos à nossa disposição, e o que acontece? À medida que vivenciamos, trazemos Jesus para a nossa vida, para dentro também do nosso coração, né? A gente pede para ser acolhido no coração sagrado de Jesus, mas a gente precisa acolher Jesus também em nossos corações, nossas vidas, não deixar ele de lado, né? Aí esses livros proféticos, esses livros da parte mais dessa questão escatológica, eles acabam fazendo um certo sentido em nosso coração. Talvez não façam sentido ainda na nossa razão, mas o nosso coração já começa a ser trabalhado. E não é uma conformação, é isso que eu gostaria de deixar claro. Você pode estar pensando assim que, mas eu frequento a igreja, eu vou na missa todo domingo, eu me confesso, eu estou usando roupas mais modestas, estou usando até véu, vamos supor, você que me ouve. Sim, mas é preciso algo a mais, uma abertura a mais. E nessa da abertura a mais, a gente passa por alguns padecimentos, decepções, frustrações, e aos poucos a gente vai ter que fazendo renúncias, e renúncias, e renúncias. A renúncia é diária também. Né, renúncias a muitas coisas que esse mundo atual, que nós, dessa geração, vivemos, que mais parece uma rede de fast food. Eu vou falar um negócio, com esse monte de tecnologia, com esse momento de Black Friday, que está todo mundo comprando TV, LCD, o que mais está comprando? Como é que é? Pacote de internet, smartphone, iPhone, bibibi,
bobobó. Então a gente ocupa nossos dias, nossas horas olhando vídeo no YouTube, programas TV fechada, TV aberta, e fofoca pra cá, fofoca pra lá, e quem morreu, quem não morreu, e um monte de coisa. E jogo da Libertadores, e meu time que não sai da segunda divisão. Esse é meu caso, tá? Meu time tá uma coisa. Mas enfim, sabe, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que o mundo hoje, para um jovem, para uma pessoa como a gente, né? Eu ainda não tô tão na meia idade assim, mas tô entrando. O mundo parece uma mistura de fast food, parque de diversões da Disney e aquele monte de luzinha, bolinha colorida. Parece um Natal perpétuo, assim, mas não o Natal de Jesus, é o Natal do Papai Noel mesmo, com um monte de refrigerante, doçuras, gostosuras e uma diabetes que descamba para tudo que é lado. Né? A gente fica até doente vendo certas coisas, sem falar comida, né? Porque falar em comida parece que o povo vive com uma fome. Né? Uma coisa impressionante, porque roupa ficou barato, né? Agora comida tem promoção sei lá, nessas redes de fast food. Esse Black Friday tá uma loucura. Para combater entre uma concorrente, né? 2 redes de fast food, 10 sanduíches por R$15, por R$10. Peça a dobro. Se você pede um, você ganha outro. Né? Tem umas redes de fast food que estão fazendo isso. É uma loucura. E a gente peca. Peca por comer, peca por pornografia e vai pecando, pecando, pecando. E, mas é normal, O Senhor Deus Todo-Poderoso permanece o mesmo. Sempre vai permanecer o mesmo. Nós é que estamos dando desculpa esfarrapada. E estamos chafurdando no parquinho de diversões, tá? Então fica o alerta. Certo? Então, você quer vivenciar, você quer tentar pelo menos aceitar, não é entender pela cabeça, mas compreender pelo coração, você tem que vivenciar melhor os sacramentos e fazer renúncia, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não. Pro áudio de amanhã eu continuo falando, já que eu toquei no assunto da Black Friday, aí para amanhã eu vou fazer um brevíssimo, quer dizer, os brevíssimos comentários já ficam 20 minutos de áudio, né? Mas vou fazer um comentário a respeito, tá bom? Então fiquem em paz, na proteção do Sagrado Coração de Jesus e no manto protetor e amoroso de Nossa Senhora, tá? Fiquem em paz.